Hora de falar do que eu considero o maior clássico nordestino de todos os tempos. Dirigido pelo mestre Glauber Rocha, o filme foi aclamado em Cannes, foi precursor junto com Vidas Secas do cinema novo e, cara, segura aí na vinheta que hoje a conversa tá muito boa. Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro, foto em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo e mineração, mas aqui nesse pedaço quem manda é o rei do cangaço, Virgulino Lampião. Bom, como eu falei, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol foi lançado em 1964, nas vésperas do golpe militar, e ele reflete muitas coisas que aconteciam naquela época e também muitas coisas que ainda acontecem hoje em dia. Interessante a gente rever depois de mais de 50 anos aquela obra para a gente fazer justamente essas analogias e ver que nem tanta coisa mudou. Como eu falei, ele foi aclamadíssimo lá em Cannes, o diretor de Metrópole, o mestre Fritz Lang, elogiou muito Glauber Rocha com esse filme. Ele foi, junto com Vidas Secas, o precursor do cinema novo, que é justamente foi um movimento meio que inspirado na Nouvelle Vague lá da França, que é um movimento cinematográfico brasileiro, que tem o lema, né, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, que é justamente isso que a gente vê muito lá em Deus e o Diabo na Terra do Sol, que são paisagens abertas, são figurantes realmente locais que não são atores. Essa parte da produção se mistura muito com o local que é filmado, fica uma coisa quase que documental, mesmo assim com uma história rolando. E é muito interessante que a gente vê muito desses aspectos. Eu acredito que foi um marco mesmo que definiu os conceitos do cinema novo, foi Deus e o Diabo, justamente por esses elementos narrativos. Sobre a história em si, cara, aí é que a gente vai longe, né? Pô, é interessante que a gente acompanha a vida de Manuel, que é meio que funciona mais como um espectador mesmo, vendo toda aquela loucura que é o sertão nordestino. Se eu não me engano, o filme passado se trata em Pernambuco, no interior de Pernambuco, e justamente entre essa dicotomia, né, entre Deus e o diabo, ele faz um pouco dessa crítica ao messianismo de todas as formas possíveis, seja na forma do Deus lá do pastor Sebastião, que traz um pouco dessa religiosidade forte, mas também exagerada, que faz com que exista um extremismo religioso muito grande. E o outro lado dessa moeda é justamente o corisco, né? Conhecido, o capacho de Lampião, que está ali por vingança pura. Ele meio que dá esse caminho para Manuel quando eles se encontram, e fica justamente essa crítica geral ao messianismo, que eu acredito que seja, de todos os lados que forem, porque qualquer extremismo, como eu costumo falar aqui, qualquer extremismo de qualquer ideia possível, por melhor que seja essa ideia, ela é um pouco deturpada. E acredito que Deus e o Diabo na Terra do Sol faz isso brilhantemente, ainda colocando a cereja do bolo, que é o Antônio Matador, que é um matador contratado para matar tanto o pastor Sebastião quanto o Corisco, e ele é contratado justamente pela igreja, para não criar essas revoltas na cidade, que ilustra muito o que acontece até hoje dessa união entre a religião formal e o Estado, para que tudo continue do mesmo jeito. Isso a gente não precisa se esforçar muito para ver onde tem isso na nossa sociedade atual. E Deus e o Diabo da Terra do Sol é fantástico. Tá certo que ele é um pouco mais lento do que a gente está acostumado com os filmes hoje em dia. Os filmes hoje são muito frenéticos, e principalmente esses filmes do cinema novo, eles têm uma pegada mais contemplativa, tem muitas cenas longas com músicas. E por falar em música, as músicas desse filme são incríveis. A parte tocada, que são escritas pelo próprio Glauber Rocha, que dá um peso gigante à cena. Eu acredito que seja um elemento narrativo que falta um pouco hoje em dia, quase que uma literatura de cordel sendo
exemplificando o que está se passando na tela. Eu achei isso espetacular, principalmente no final. No final que mostra que a gente vai estar sempre procurando a próxima coisa, né? Cara, o Manuel, ele saiu perdidaço lá do acontecimento na fazenda que ele trabalhava para adorar Sebastião, deu o problema, se juntou com o Corisco, deu um problema pesado e vai atrás da próxima figura para adorar, para dedicar a sua vida, que é isso que meio que o ser humano faz. A gente está sempre em busca daquela terra prometida, a gente está sempre buscando aquela ilha no meio do mar que virou sertão, que é tanto falado nesse filme. Cara, é espetacular, recomendo demais que você veja. Vá com paciência, porque o filme é um pouco arrastado, é a linguagem da época, mas é espetacular e vale muito, muito a pena mesmo.